Nós vamos aproveitar as sobras das nossas faixas que tem 10 centímetros ou 4 polegadas. Precisamos de faixas coloridas e faixas num único tom. Vamos costurar essas faixas direito sobre direito, na borda superior e na borda inferior. Folga de costura de 1/4 de polegada ou 0,75 centímetros. Faremos isso com pelo menos 3 cores diferentes. Costura na borda superior e na borda inferior. Eu vou posicionar o lado colorido para cima, para eu enxergar melhor a costura. E aqui, eu vou posicionar a minha régua. No meu caso, eu estou trabalhando com centímetros, então eu vou usar 11 centímetros e meio. Se você estiver trabalhando com polegadas, você pode posicionar 4 polegadas e meio. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 polegadas e meio, 1, 2, 3, 4 polegadas e meio. E eu vou colocar minha régua na marcação da costura, sobre a costura. Como eu vou trabalhar com centímetros, eu vou posicionar minha régua 11. Então, eu posiciono sobre a costura. Corto primeiro neste sentido da peça que será removida. Sempre corto primeiro neste sentido e depois no outro sentido. Quando você abre, você já tem 2 triângulos que formam um quadrado, que é o Half Square Triangle. Agora, nós vamos passar deitando a costura para o lado mais escuro e vamos refilar. Eu vou fazer isso com todos os blocos. Refile, acerte o quadrado, se for necessário. E muita atenção às costuras da quina. A costura deve ficar bem na quina. Esse bloco é o Half Square Triangle, ou quadrado formado por 2 triângulos. A quina da costura, a costura de união dos 2 triângulos deve ser sempre finalizada na quina. Se você está trabalhando com polegadas, neste momento refile em 4 polegadas e meia. Se você está trabalhando em centímetros, 11 centímetros e meio. Faça isso em todos os blocos. onze centímetros e meio, linha diagonal. Se você estiver trabalhando em polegadas, 4 polegadas e meio. É importante também, antes de começar a fazer o patchwork, dependendo do tecido que você está usando, do país em que você está, lavar, passar, dar encolhimento, fixar a cor, porque em alguns países o algodão tem a trama muito fina e a trama encolhe. Então, depois de pronto, se a sua trama encolher, o seu trabalho apresentará um defeito. Então, inicialmente você lava, dá o encolhimento, fixa a cor para que ele não venha manchar, passe a ferro e daí então vamos cortar as faixas e costurar. As sobras você deve manter sempre posicionadas, esticadas, dentro de uma caixa, num pacote, mas evitar amassar os tecidos, que vai facilitar muito o seu trabalho no aproveitamento de sobras. Agora, nós precisamos de mais 3 blocos brancos, na mesma medida, 11,5 centímetros ou 4 polegadas e meio.
Prontinho, acabei de retirar da máquina. Agora eu vou cortar as pontinhas de linha e eu vou fazer a passada a ferro, observando as dobras. Então, em que sentido eu dobrei, é o sentido agora em que eu vou passar. E mesmo depois de tudo costurado, eu preciso ter cuidado, porque como esse tecido foi cortado na diagonal, e ele foi costurado no sentido do fio, e foi cortado na diagonal, ao passar pode ser que eu estique. Então, é preciso ter muito cuidado. Aqui já não. O que você precisa observar no seu bloco depois que você chegou nessa etapa? Nós precisamos observar se as nossas quinas estão alinhadas, porque quando outro bloco vier para costurar este, nós teremos exatamente a folga de costura. Então, se você tem um triângulo que ele começa mais para o meio, um que vai mais para lá, provavelmente ou ele não foi cortado bem na quina, no momento que você refilou, você não posicionou a linha na quina, ou você entrou com uma costura mais larga ou torta, tanto aqui quanto aqui dentro. Então, você precisa, quando costurar, procurar manter a folga de costura. Estou usando aqui a folga de costura 0,75 centímetros ou 1/4 de polegada. Agora, no momento de passar, eu faço o seguinte, eu dou uma leve puxadinha no meu tecido. Quando eu puxo, essa costura, ela fica em pé. E daí, eu vou observar para que lado eu tenho que deitar. Eu vou deitar para lá ou para cá. Então, essa costura, ela foi a última. Eu preciso, olha, dá para ver que é uma costura inteira, ela foi a última. Então, as primeiras costuras que eu vou deitar são as que eu fiz em primeiro lugar. Então, eu coloco meu ferro, dou uma leve puxadinha para não acontecer nenhuma preguinha embaixo. Pronto, do lado de cá, mesma coisa. Vou virar pra cá. Pronto, aqui no centro, elas estão deitadas para fora, então, eu vou procurar deitar essa costura para fora, uma para cá e outra para lá. Só levemente. E essas aqui também, as duas para dentro. Então, dou uma leve ajeitadinha no tecido para que não haja uma prega. E agora aqui, você pode dobrar para dentro ou dobrar as duas para fora. Aí fica a seu critério. Eu vou optar por dobrar para fora. Agora, eu vou virar para o outro lado. Vou passar ferro, tirando qualquer dobrinha que possa ter ficado. Se você preferir abrir costuras, não há problema, você pode abrir todas as costuras. Ao invés de deitar as costuras todas para um lado só, você pode abrir as costuras. Mas aí, a recomendação é que você sempre faça retrocesso no início e retrocesso no final da costura. Prontinho, nosso bloco está finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, façam seus comentários. Muito obrigada e um grande beijo!